Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante para o seu concurso escrevente com relação à matéria do Tribunal do Júri. Hoje vamos falar da composição do Tribunal do Júri, a formação do Conselho de Sentença, algumas situações ali de impedimento com relação aos jurados. São situações extremamente importantes. Não perca a aula de hoje, que hoje com certeza sai uma questão ali da sua prova. Tá bom? Eu espero que você goste bastante, já deixa o seu joinha, deixa algum comentário aí também, elogiando, criticando, fique bem à vontade, tá bom? Não esquece também de ativar o sininho, né? Isso é muito importante para você não perder quando a gente está lançando novos vídeos e a gente está lançando vídeo com uma frequência muito grande. Então, não esquece aí de ativar o sininho e também compartilhe com seus amigos, para que eles saibam também que agora eles podem estudar direito de uma forma inteiramente gratuita na internet. Muito obrigado e acompanhe a aula aí então. Espero que você goste. Vamos lá, meus amigos. Hoje vamos tratar de um assunto de extrema relevância para o seu concurso escrevente do TJ São Paulo, um assunto relacionado ao Tribunal do Júri ainda, tratando então da composição, de que forma é composto o Tribunal do Júri, e formação do Conselho de Sentença. De que forma, então, é que se forma esse Conselho de Sentença? É o que vamos tratar agora, um assunto extremamente relevante. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, como já sabíamos, né? Então, é o juiz presidente, então é o seu presidente, um juiz togado, e por 25 jurados. 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Temos que desses 25 serão selecionados 7. Selecionados 7 para o Conselho de Sentença, que são os 7 que efetivamente decidirão com relação àquele caso específico. Muita atenção a esse artigo 447. Novamente, a Banca Vunesp ama cobrar esse tipo de questão, esse tipo de redação, cobrando a quantidade de jurados, a quantidade de pessoas que formam ali o Conselho de Sentença. Isso é extremamente comum. 448 também é extremamente importante. Na aula de hoje temos aqui artigos muito importantes, tome muito cuidado com eles. No 448 diz quem está impedido de servir no mesmo conselho. Então, dentro do mesmo conselho de sentença existem ali impedimentos. Então, marido e mulher não podem constituir o mesmo conselho. Ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, enquanto então continuar sendo cunhado, tio e sobrinho, madrasta, padrasto ou enteado. Relações aí então de parentesco, em que não é permitido que eles sirvam no mesmo conselho, em razão de acabar estar enviesado aquele conselho de sentença, né? Já teríamos então duas pessoas que estariam muito enviesadas a decidir da mesma forma, então eles não podem servir no mesmo conselho de sentença. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham a união estável, reconhecida como entidade familiar, da mesma forma como possui ali a situação de marido e mulher, a união estável ela vai ser considerada da mesma forma como o casamento, possui o mesmo impedimento. Parágrafo 2º, aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados, aquelas mesmas situações. Agora não estamos tratando a respeito das mesmas pessoas dentro de um conselho de sentença, estamos tratando a respeito de jurados dentro do conselho de sentença com relação ao acusado ou com relação às partes. Já muda então a figura, aplica-se da mesma forma com relação ao juiz togado, os impedimentos, suspeições, incompatibilidades, que já estudamos lá atrás. 449 não poderá servir o jurado que,
1. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Existem então situações em que às vezes o processo pode ser anulado e, em razão dele ter sido anulado, em razão dele já ter participado do julgamento anterior, ele não pode participar do julgamento posterior, independentemente da causa, né, da anulação ou independentemente da causa que determinou esse julgamento posterior. Ele não pode servir em dois julgamentos consecutivos com relação à mesma causa. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Concurso de pessoas é quando temos mais de uma pessoa concorrendo ali para o mesmo crime. Temos então algum tipo de participação, alguma coautoria, alguma situação em que conduz ele para um concurso de pessoas e, tendo ele já participado de dos conselhos de sentença com relação a um dos acusados, ele não pode participar do conselho de sentença com relação ao outro acusado, até porque ele teria uma decisão provavelmente já enviesada também, muito similar com relação à primeira decisão que ele teria tomado já. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Aqui uma situação então que fere a imparcialidade. Como ele já demonstrou que ele teria disposição para condenar ou absolver, ele está ferindo aqui a imparcialidade, ele também não pode servir nesse caso. Vemos aqui que todas são situações que privilegiam a imparcialidade. Então, se ele já funcionou em um caso anterior, ele não seria mais imparcial. Também, se ele já tiver julgado um dos acusados, ele não poderia mais ser imparcial, porque ele já havia julgado, então, a outra pessoa ali que estava no concurso de pessoas. E o terceiro também, se ele já tiver manifestado previamente a disposição ali para condenar ou absolver, já tiver expressado a opinião dele, acaba que isso também fere a imparcialidade. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Então, tem preferência quem foi sorteado em primeiro lugar. O que foi sorteado em segundo, ele acaba sendo excluído ali, ele fica impedido de atuar naquele caso. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Para iniciar uma sessão, é necessário que haja no mínimo de 15 jurados dos 25 sorteados. Então, para esse número aqui dos 15, a gente vai poder considerar também mesmo os que foram excluídos ali por impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Esse é o que o 451 está dizendo. Cuidado aqui com ele. Os que foram, então, excluídos, eles serão considerados. A prova vai querer te confundir aqui, ele vai querer dizer que eles não serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Atenção, então, 451 diz que eles serão considerados. 452, o mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Eles podem conhecer de mais de um processo o mesmo conselho de sentença. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Muita atenção. Temos no 453, o Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento. Como já dissemos anteriormente, instrução e julgamento é uma sessão que serve ali para a produção de provas, para inquirir testemunhas, para ouvir peritos. É uma sessão de produção de provas. Nos períodos e na forma estabelecida pela Lei Local de Organização Judiciária, é a Lei Local de Organização Judiciária que define quando que será reunida o Tribunal do Júri. Até o momento de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados,
Vamos lembrar que existem aquelas hipóteses de isenção, existem as hipóteses de dispensa. Até o momento da abertura do trabalho da sessão, o juiz presidente decide esses casos. E o pedido de adiamento. É possível também que seja pedido adiamento do julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Todas essas situações podem ser decididas até o momento de abertura dos trabalhos da sessão. Se o Ministério Público não comparecer, lembrando aqui que o Ministério Público é o acusador, se ele não comparecer, o juiz presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP estadual, com a data designada para a nova sessão. Comunica-lhe então o chefe do promotor, em razão da sua ausência não justificada. Se a falta sem escusa legítima for do advogado, lembrando ali então que do MP adia com relação ao advogado do acusado, vamos ver aqui o que ocorre. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, se o acusado não constituir outro advogado, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da OAB, da seccional da OAB, com a data designada para a nova sessão. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Temos, então, que ele será adiado, não havendo escusa legítima, será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Prazo mínimo de 10 dias. Como a pessoa que ficou sem advogado, o advogado constituído ele não compareceu e não foi chamado ali um novo advogado, não foi estabelecido um novo advogado, o juiz ele intima a Defensoria Pública para que a pessoa possa ter a sua defesa feita. Precisa ser observado esse prazo mínimo de 10 dias do adiamento de uma reunião para outra reunião. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Essas situações aqui, então, elas não justificam o adiamento do julgamento. Que, então, não comparecimento do acusado solto. Aqui ele não fala do acusado preso, porque o acusado preso, como ele está sob custódia do Estado, o Estado acaba sendo responsável por esse comparecimento do acusado. O acusado ele vai ter que comparecer em razão dele estar preso, estar sob custódia do Estado. O acusado solto, o assistente, também o acusado solto aqui não vamos esquecer que ele possui o seu advogado. Como ele possui o seu advogado, acaba que a defesa dele não vai ficar prejudicada. Assistente e o advogado do querelante, que tivesse sido regularmente intimado. Então é um pressuposto que todos esses aqui tenham sido intimados, obviamente. Se não tivesse sido intimado, obviamente ali que caberia sim questionamento. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. Obviamente, o juiz togado como presidente do Tribunal do Júri, todas as situações de adiamento, justificação de não comparecimento, tudo isso deve ser submetido a ele
com uma certa antecedência. Então ele fala previamente submetidos à apreciação. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado. Como falamos, como o acusado preso está sob custódia do Estado, o julgamento vai ser adiado, já que ele não foi conduzido à presença ali do juiz, não foi conduzido ao tribunal. O julgamento vai ser adiado, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Ele pode solicitar a dispensa do comparecimento, necessário que seja subscrito por ele e pelo seu defensor. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, cabe aqui a ação penal de desobediência, se o juiz entender que sim, ele pode submeter ali ao Ministério Público, cabe a ação penal e cabe a multa também. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, como a testemunha ela é essencial para a instrução, para a audiência de instrução, se ela deixar de comparecer sem justa causa, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal de desobediência, aplica a multa do parágrafo 2º, 436. 459, aplicar-se-á às testemunhas a serviço do tribunal do júri o disposto no 441. No 441. O 441 é aquela situação que falamos que os jurados não teriam nenhum tipo de desconto no salário, nenhum tipo de desconto nos vencimentos. Aplica-se a mesma coisa para as testemunhas, eles vão ter um desconto, vão ter uma folga, entre aspas, aí nesse dia do tribunal do júri do serviço. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Há então um certo sigilo, há uma separação entre as testemunhas para que uma não ouça a outra, para que o depoimento de uma acabe não sendo impactado pelo da outra, acabe não sendo influenciado pelo da outra. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer. A regra é que não se adia, lembrando ali que a situação da testemunha é que ela acaba recebendo uma multa. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerida sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. O 422 que ele fala aqui é aquela hipótese em que apresenta-se o rol de testemunhas. Como ele já havia apresentado um rol de testemunhas, foi então requerida a intimação por mandado e declarou não prescindir. Cuidado aqui com esse termo. Não prescindir significa ser imprescindível. Imprescindível significa ser essencial, ser indispensável. Muito cuidado, porque muitas vezes ele utiliza esse termo não prescindir, você vai pensar que parece algo como não precisar, que não precisa, mas na verdade seria o contrário, é algo que precisa muito. Não prescindir significa ser algo essencial, algo imprescindível. Não esqueça, não prescindir é imprescindível. Não prescindir é imprescindível. Se ele declarou que é imprescindível o depoimento e indicando a sua localização da testemunha. Seria uma hipótese de adiamento aqui. Ele fala que a regra é que não é adiado, a não ser que já tenha sido pedido anteriormente a intimação dele, naquela primeira hipótese lá no juiz togado ainda, e ele declara que é imprescindível o depoimento dessa testemunha e já havia indicado também a localização dela. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido,
ordenando a sua condução. Trata-se aqui da condução coercitiva da testemunha. O que ocorre aqui é que o juiz ele pode solicitar uma intervenção policial, uma intervenção com relação à obrigatoriedade dessa testemunha comparecer, já que o depoimento dela é imprescindível para o caso. O juiz pode, nesse caso, adiar o julgamento para o primeiro dia desimpedido, primeiro dia seguinte ali, e ele vai mandar conduzir, pode ser tanto no mesmo dia, ou ele pode adiar para o próximo dia desimpedido. Vamos tomar muito cuidado aqui que ele fala com relação à testemunha. Aqui, nessas situações, ele vai tentar te confundir, ele vai falar, olha, vai poder fazer a condução coercitiva do acusado, vai poder fazer condução coercitiva de qualquer outra pessoa, porque ele vai tentar te confundir. Aqui ele fala com relação à testemunha que era imprescindível para o caso. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Como a testemunha não foi localizada naquele local, o julgamento necessariamente ocorrerá. Isso que fala o parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado. Como o local indicado pela parte não foi o local em que a testemunha estava, e o oficial de justiça notificou isso, ele certificou isso, ainda assim, então, o julgamento pode ocorrer, já que foram feitas as diligências ali, tentou encontrar a testemunha, mas acabou não encontrando. Finalizamos, então, a nossa aula aqui por hoje. Espero que você tenha gostado, deixe aí o seu joinha. Não esquece de rever essa aula, já que é uma aula muito importante, traz muitos elementos que pode acabar te confundindo. Não esquece de fazer o seu caderno, de fazer ali um mapa mental também, para você não esquecer nenhuma dessas hipóteses, dessas situações. Na próxima aula nós iremos continuar, já a partir ali dos próximos artigos, e então a gente se encontra na próxima aula. Deixa aí o seu joinha, compartilha com seus amigos e inscreva-se também no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigado por assistir até agora e até a próxima aula.